E os meus filhos saíram da igreja e foi o maior susto que eu levei. Se você é líder de jovens, líder de juventude na igreja, jovens, adolescentes, pastor de igreja, professor de escola dominical, se você tem filhos na juventude, adolescente, jovem, eu quero ter uma conversa com vocês, eu tenho uma mensagem de Deus pro teu coração nesse vídeo, porque os meus filhos saíram da igreja e foi o maior susto que eu levei. Vem comigo, porque esse vídeo eu vou abrir o coração, esse vídeo eu vou testemunhar o que Deus fez na minha casa e eu desejo que Ele faça na tua casa também. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e assista até o final, pega o lenço, segura o choro, porque Deus vai falar com a gente agora. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo com a escola dominical e com juventude na igreja há mais de 20 anos. E eu tenho 2 filhos, a Júlia tem 21 anos e o Abner tem 17 anos. E no ano passado aconteceu comigo algo que eu não gostaria que tivesse acontecido. Nós vivemos uma experiência que eu não desejo para ninguém. Acontece que ela é muito comum na igreja. Se você olhar para as casas de recuperação, 90% são filhos de crentes, para a cadeia, filhos de crentes, para a casa do menor, filhos de crentes, para as bocas de tráfico, filhos de crente, para as boates, para as raves, 90% são filhos de crentes. Há algum tempo eu venho me perguntando, será que essa turma toda é só rebeldia? Ou será que tem alguma coisa acontecendo que a gente precisa dar uma analisada? Meus filhos criados na igreja, e nós aprendemos na igreja que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós crescemos também escutando aquele conselho de Paulo, a quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. É praticamente inadmissível, por isso que eu comecei o vídeo falando para líder, para professor, porque para nós é pior ainda, porque a nossa família tem que ser exemplo, nosso casamento tem que ser o melhor do mundo. E quando as coisas não dão certo, a gente chora onde? A gente fala com quem? Porque o primeiro sentimento, quando um filho sai da igreja, e ao falar isso eu sei que tem gente aqui que já começa a se identificar, o primeiro sentimento é um sentimento de vergonha. Alguns pais chegam a dizer assim, ó, que vergonha que você vai fazer comigo. E é aí que muitos pais acabam perdendo seus filhos, porque filho é filho, e eu tive que aprender isso. Então algumas lições que eu aprendi, e eu quero compartilhar com vocês. A minha experiência foi muito rápida, mas muito intensa. Durou perto de 5 meses, mas ela foi muito intensa. A primeira coisa que eu aprendi é que pais não salvam os filhos. Fé não é uma herança que você transmite de pai para filho, não. Os nossos filhos, anote aí, por favor, anote isso aí no seu coração. Os filhos precisam viver uma experiência de transformação pessoal. E essa experiência nunca será como a dos pais. A minha experiência, da minha esposa, foi uma. A dos meus filhos foi outra. E eu aprendi que alguns filhos, eles vão sair da igreja. E talvez eu estou falando aqui para alguém que entende o que eu estou falando, porque o seu filho, como os meus em um determinado momento, estavam indo para a igreja empurrados, arrastados. E nós ficamos tentando, empurrando, porque nós não queremos aceitar que os nossos filhos vão sair da igreja. Nós começamos a olhar o mundo aí fora e falar, meu Deus do céu, se aqui na igreja eles estão assim, se eles saírem da igreja, então o que vai ser? O que o diabo vai fazer com os meus filhos? Mas nós precisamos entender, a primeira coisa é, a experiência de salvação é pessoal. Nós não salvamos nossos filhos. O único que salva é Jesus. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Filhos de crentes, filhos de líderes, filhos de pastores, não são de uma classe especial. Se ser pastor, ser líder, ser crente fosse sinal de que os nossos filhos já estariam salvos, todo mundo estava querendo ser pastor, gente? Todo mundo estava querendo ser líder? Mas não é assim. Se você pegar 1 Samuel, no capítulo 8, quando o povo se aproxima de Samuel para pedir a ele um rei, sabe o que eles falam? Eles falam assim, ó, elege sobre nós um rei, porque os teus filhos perverteram o sacerdócio e subornaram. Os seus filhos não andam nos teus caminhos. Ora, gente, Samuel era homem de Deus, mas os seus filhos não seguiram o seu caminho. Jó, a Bíblia diz que era o homem mais justo do Oriente. No entanto, periodicamente, ele oferecia sacrifícios por seus filhos porque pensava, pode ser que eles tenham feito algo que desagradou a Deus. Ora, se os filhos de Jó tivessem seguido o exemplo do pai e fossem tão justos quanto o pai, você acha que era preciso Jó oferecer sacrifícios? Você acha que Jó oferecia sacrifícios à toa por seus filhos? Claro que não! Os filhos de Jó não eram justos tanto quanto o pai. E o que nós aprendemos com isso? É que quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, inclusive os nossos filhos. E a experiência deles não será como a nossa. Nós podemos inspirar, nós podemos influenciar, mas nós não podemos salvar os nossos filhos. E o fato
do filho de um pastor, do filho de um líder, sair da igreja, não deve fazer a igreja olhar para esse líder com repulsa, ser irresponsável, cuidou de todo mundo e não cuidou da sua casa. Não, isso deve levar a igreja a se unir em torno desse pastor, em torno desse líder, porque só quem tem filho nesta idade sabe a dificuldade que é, a luta espiritual que é mantê-los na igreja, quando é possível, mas chega uma data, chega uma idade que eles começam a assumir os próprios caminhos, fazer as próprias escolhas. Então preste atenção, uma das coisas que eu ouvi de Jesus dentro do nosso processo aqui na nossa casa, o Senhor falou ao meu coração, porque eu queria sair do meu quarto, depois de orar e entrar no quarto dos meus filhos e puxar pelo cabelo e pôr o dedo na cara e falar, você vai para a igreja, porque eu sou professor da EBD, porque eu sou pregador da palavra. Sabe o que o Espírito Santo falava para mim? Cale a boca, não fale nada. E aí ele me ensinou. Muitos pais estão perdendo seus filhos porque não sabem se calar. Eles oram, mas ao mesmo tempo eles abrem a boca e jogam por terra tudo que eles oraram. Pais que sentem vergonha do filho porque o filho está fora da igreja. O Espírito Santo falou ao meu coração um dia, os teus filhos estão precisando agora de um pai, não do pregador, não do líder, não do diácono da igreja, não do professor da escola dominical. Eles precisam de um pai. Pai sentar junto, pai assistir um filme, pai dar beijo, pai dizer eu te amo. Pai, muitas vezes, olha uma situação, não gosta, é contra meus princípios, mas eu preciso respeitar a decisão, as escolhas dos meus filhos e lutar aonde? Em oração. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto e o pai que te vê em secreto te recompensará. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer que Deus está trabalhando e que está agindo através de você. E foi isso que nós fomos aprendendo. Nós entrávamos no quarto e ficávamos orando, falando com o Senhor, clamando a Ele, chorando na presença dEle. Mas diante dos nossos filhos estava tudo bem. Mas quando o inimigo achou que a batalha estava ganha, o Senhor foi nos dando graça, nos dando estratégia, nos dando direção. E nós fomos abrindo os nossos ouvidos para escutar o que Deus queria que nós fizéssemos. Em oração, Deus começou a nos mostrar como estava o coração, principalmente da nossa filha, que ficou durante 4 meses irredutível, não podia ouvir falar de Jesus, uma menina criada na escola dominical. Mas, em menos de 30 dias, o nosso filho Abner voltou para a igreja e nós glorificamos a Deus. Ele começou a me acompanhar e ele voltou para a igreja. Mas a minha filha ficou mais reticente. Mas, depois de 4 meses e meio, mais ou menos, de oração, lembrando que quando nós estávamos orando, o Espírito Santo me fez entender, não é 4 meses e meio, porque teve momentos que eu questionava assim, nossa, mas eu estou orando, né, há 4 meses e meio pela salvação da minha filha e tem gente orando há 30 anos, eu me senti até meio que indigno, sabe, meio pequeno. Meu Deus do céu, tem gente orando há 30 anos pela salvação do filho, do marido, tem gente que o filho tá preso e tal, e meus filhos acabaram de sair da igreja, sabe? Isso tinha horas que queria, tipo, me desanimar, tipo assim, meu, pra que você vai entrar nessa luta? Começou agora, tem gente lutando há 25 anos, não recebeu a vitória ainda. Mas o Espírito Santo me fez lembrar uma coisa, não, você não está lutando pela salvação dos seus filhos há 4 meses, não, você está lutando desde que eles nasceram, ou seja, eu orei para Deus salvar, meu Deus do céu, oh glória! Você tem que pegar essa palavra e que essa palavra possa motivar você a continuar orando e continuar crendo. Mas o Espírito Santo fez entender. Você ora pela salvação da sua filha há 21 anos. Você ora pela salvação do seu filho há 17 anos, desde que eles nasceram. Eu falei, nossa, mas é mesmo. Quando eu entendi isso, virou uma chave dentro de mim. Eu falei, não, então eu tenho que continuar orando. Já faz muito tempo que eu tô orando. Não comecei a orar agora não, que isso? Eu quero essa vitória, Jesus está demorando. 21 anos orando, 17 pelo outro. Tem misericórdia, se somar, dá quase 40 anos. E isso foi gerando em nós força, Deus foi dando estratégia. E a nossa filha voltou para Jesus. Ela voltou para Jesus num congresso de adolescentes. Olha como é importante os eventos da igreja. Num congresso de adolescentes. E foi muito engraçado. Quando ela chegou em casa, ela pediu perdão para nós. Ela pediu perdão pelo susto que ela nos deu. Esse dia a gente estava brincando em casa. Ela falou assim, nossa pai, o senhor falou que foi tipo 6 meses. Não, foi menos de 5. Eu falei, filha, foi uma eternidade. Você não tem noção. Foi uma eternidade. Porque foi muito intenso esse período. E a lição que fica é essa. Ore pela salvação dos seus filhos. Creia na salvação dos seus filhos. E ela chegou em casa, pediu perdão pra gente, pra mim, pra minha esposa. E aí ela falava assim, ó, só tem um detalhe, tá? Não me pressiona.
eu agora não vou decidir para igreja nenhuma, eu vou ficar dando aí uma olhada nas igrejas, uma passeada. Aí eu saía para pregar, ela ia comigo. Aí daqui a pouco o senhor vai aonde? Eu vou na nossa igreja hoje, não tem agenda, vou para lá. Ela foi uma vez, foi uma terça-feira, daqui a pouco foi uma terça-feira. Aí quando chegou na Santa Ceia de dezembro, ela falou assim, quero falar com o pastor. Veja, aprenda isso aqui, ó. Quando é os pais que forçam, quando somos nós que vamos levando, então não é eles que estão decidindo. E é aqui que muitos pais perdem seus filhos. Essa decisão, ela é pessoal. O seu filho precisa decidir. Nós podemos inspirar, influenciar, direcionar, mas a decisão por seguir a Cristo, ela é pessoal. Não foi para mim, não foi para você. Ela precisa ser para os nossos filhos também. Então, ela disse, pai, fala com o pastor, que eu quero falar com ele hoje, voltar em comunhão com a igreja. E aí chegamos na igreja, o nosso pastor a abraçou, o pastor Enio Custódio, que eu aproveito aqui para agradecer, ele acompanhou todo esse processo. Ela voltou para a igreja, ela foi recebida na igreja com muito carinho, toda a nossa família. E, traduzindo, os nossos filhos estão firmes na casa do Senhor, a Júlia está regendo os adolescentes, dando aula na escola dominical, porque o nosso Deus é um Deus grande. Então era isso que eu queria transmitir para vocês. E uma outra coisinha, tenha uma fé imitável. Os nossos filhos precisam ver em nós uma fé digna de ser imitada. Os nossos filhos, nestes momentos em que nós sofremos um abalo na nossa estrutura espiritual, eles precisam nos ver confiando no Senhor. Eles precisam nos ver de joelhos. Os nossos filhos precisam saber, olha, eu estou orando por você. E se eu pudesse dizer algo a você que está lutando pela salvação de sua família, primeiro, creia. Segundo, viva a palavra de Deus. E terceiro, tenha uma fé imitável. Que o teu filho saiba que você de madrugada está orando por ele. Que o teu marido saiba que de madrugada você está acordando para orar por ele. E creia que Deus, não você, não atrapalhe Deus não. Creia que Deus vai agir. Você não vê, você não enxerga, e esse que é o problema, porque a gente quer ver, nós não queremos nossos filhos no mundo, mas nós precisamos aceitar que essa obra é exclusiva do Espírito Santo, e só Ele pode fazer. A nossa missão é lutar no secreto, mas quem luta no secreto acabará sendo honrado publicamente. Amém? Espero que vocês tenham sido edificados com esse testemunho. Orem pela nossa casa, orem pela nossa família e que assim como eu posso dizer hoje, você possa dizer sobre a sua casa, eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.